aí, queridos, hoje a gente está aqui conversando com você sobre namoro na igreja. O que você acha? É um assunto que merece mesmo ser falado? Ou isso, como até já foi citado aqui, isso é coisa de outro tempo, isso já não é um tema que precise ser debatido, porque todo mundo está tirando de letra. A gente percebe, né, que nos tempos atuais, como vocês mesmos disseram, a sociedade ela vem transformando o conceito de namoro. O que sempre foi esse tempo de conhecimento, de desenvolvimento com o outro para uma definição do casamento, muitas vezes se transformou numa coisa de que, não, namoro a gente vai primeiro experimentar a vida de casado, aí a gente já vive como casado, se der certo, agora a gente formaliza, ou talvez nem precise formalizar. Formalizar para quê? Né? Formalizar para quê? Você estava falando, quem foi que disse que precisa namorar? Não precisa namorar? Faz parte, né? Aham. Faz parte. Só que a vida é feita de escolhas. Aham. E nós trabalhamos na igreja para que os nossos filhos, as nossas ovelhas, eles escolham o caminho estreito, que leva à salvação, no namoro. Eu fico assim até porque eu tive uma adolescência que eu fiquei muito, porque os meus líderes, quando eu era adolescente, eles incentivavam a namorar. Faziam até festas no Ministério de Adolescentes para que pudesse namorar, para que você pudesse ter relacionamento. Dos 80 da minha geração, só 3 estão na igreja. Eu acho que isso já fala bastante que erros que a liderança do passado cometeu por conta disso. Isso é um grande problema, porque eu sempre digo, vamos pegar um exemplo de um jovem cristão que está em algum ministério da igreja, por exemplo, louvor, e ele está ali vivendo a sua vida com Deus. Aí você pega, na caminhada dele com Jesus, você coloca um saquinho de pacotinho de maconha do lado dele. Ele vai olhar e falar, não, isso aqui, maconha, eu não vou, estou no altar, isso aqui é errado. Pega um copinho de pinga e põe do lado dele. Ele vai falar, não, isso aqui, nunca, eu não posso fazer isso. Coloca uma arma do lado dele. Ele fala, pelo amor de Deus, põe um bilhete de uma balada do lado dele. Não, põe uma menininha do lado dele. Ele abre mão de ministério, abre mão da vida dele com Deus, abre mão do relacionamento dele com Deus para viver, né, prazeres da carne e põe tudo em jogo no namoro. Então, esse é o grande fator. Jovens, hoje em dia, estão sendo inconsequentes. Estão agindo, estão abrindo mão de muitas coisas, não estão pensando na consequência. E esse é um assunto muito importante para ser trabalhado, porque é uma fase. Se nós formos pensar hoje o que está sendo mais atacado nos nossos dias é a família. A família está sendo cada vez mais bombardeada. Só que aonde começa a família? A principal parte de uma construção é o início, é o alicerce, é a base. E o namoro é a base para a família. O que tem acontecido, namoros desestruturados, sem limite, sem Deus, reflete em uma família desestruturada. Problemas que acontecem no namoro que nunca são tratados, é levado para o casamento, achando que casamento perdoa pecados. Mas as legalidades dadas no namoro refletem depois no casamento até chegar ao ponto de um divórcio, até chegar ao ponto de uma separação. Por quê? Porque aqui na base não foi construído corretamente. Não teve princípios de diálogo, não teve vida com Deus. Eles não paravam para buscar o Senhor, para ouvir o Espírito Santo juntos, para ter relacionamento com Deus. Eles não tinham respeito um pelo outro, porque o rapaz que está avançando o limite que a moça colocou, ou que eles colocaram juntos, o rapaz que hoje avança o limite no namoro, tocando a menina antes do casamento, quem me garante que lá no casamento ele não vai ultrapassar o limite da fidelidade? É interessante porque muitas vezes a gente vê, né? Isso é bastante comum, até os homens mesmo dizerem isso, muito mais comum, ainda é mais comum essa fala pelos homens, da menina que ela é para namorar, mas não é para casar, né? Normalmente, quando você tem esse namoro com maior liberdade, com maior intimidade, já com a prática do sexo, essa coisa toda, acaba sendo, essa menina não é para casar, né? Dificilmente chega a um casamento, chega a um relacionamento mais maduro e duradouro. Por quê? Eu queria começar a fazer essa pergunta primeiro para você,
que, na verdade, você tem uma vida, você se converteu aos 19 anos, não é isso? Então, você tem uma vida anterior ao conhecimento da palavra, ao conhecimento de Cristo, e uma vida posterior. Como deve ser o namoro de um jovem cristão? Eu me converti com 19 anos e conheci a minha ex-esposa com 21, depois nós ficamos noivos, namoramos, ficamos noivos, nos casamos. E depois de 4 para 5 anos eu me afastei, me separei dela, me afastei. E depois de 3 anos eu voltei e hoje vivo e prego o que eu estou vivendo. Eu até estava falando com meus irmãos aqui antes, que essa convivência, esse tempo, me serviu para poder ensinar a esses jovens. Porque hoje eu até ensino corte, estou fazendo a corte com a minha ex-esposa. Estamos num processo de 3 meses, porque há um tempo atrás eu tentei restaurar o meu casamento, porque eu sou divorciado. Então, se eu sou divorciado, eu dei um fim ao casamento, e agora estou com um relacionamento novo. E eu prego sobre a corte, eu ensino sobre a corte, para proteger. Então, nada mais justo, independente de eu ter 36 anos, independente de já ter ficado casado com ela 4 anos e me separado, hoje eu tenho que viver algo novo. Se eu prego, se eu ensino, eu tenho que praticar isso que eu prego. O teu namoro, antes de você se converter, antes de você aceitar Jesus, era diferente do namoro depois? Valia tudo, valia tudo. A sociedade ensina isso, que você, como a senhora mesmo falou, você tem que conhecer antes, você tem que praticar, você tem que saber se é boa de cama, você tem que saber se beija bem, você tem que saber para depois você não se arrepender. O que arrebenta é isso, porque as pessoas têm esses pensamentos. Eu costumo lá na igreja fazer muito, dar um exemplo disso. Você pegar 2 papéis com cola, e vocês juntarem esses papéis, e você depois tentar separar esses papéis, você nunca vai conseguir separar esses papéis inteiros. Sempre vai ficar parte de um no outro. E isso vai ser por consequência da vida. Toda vez que você tem um relacionamento, toda vez que você tem uma intimidade com alguém, você vai carregar isso pro resto da sua vida. Essa pessoa vai fazer parte da sua vida. E muitas das vezes isso trazem traumas, trazem até escolhas ou diferenças para um relacionamento vindouro. Você fica pensando, pô, a outra que eu tive foi melhor do que essa. Ou você vai estar relacionando, pô, a outra beijou mais do que melhor do que a outra. E você acaba comparando, independente, acaba causando isso. E isso só acaba estragando um relacionamento vindouro que poderia ser para sempre. Eu até costumo dizer, se você for escolher um carro que você souber que você vai ter que estar com esse carro para sempre, você vai escolher qualquer carro? Se você escolher uma roupa e você saber que você vai ter que usar essa roupa para sempre, você vai pegar qualquer roupa? O relacionamento é isso. Se você entende que é casados para sempre, para que pressa? É alguém diferente. A grande questão do namoro é que nós queremos base bíblica, porque quando nós vamos ensinar, eu não quero vir trazer uma nova moda, inventar uma nova moda, não, eu quero restaurar o que é bíblico, princípios bíblicos para relacionamentos. Então, na hora de tomar a Santa Ceia, nós vamos na palavra para saber como ceiar. Quantas vezes? Tem que ser com pão asmo, com pãozinho puma mesmo, né? Como que tem que ser? O que a Bíblia nos ensina sobre ceia? O que a Bíblia nos ensina sobre batismo? Tem que ser quando criança, quando adulto, por imersão, por aspersão, né? O que a Bíblia nos ensina sobre dízimo? Aí que eu vou para a Bíblia mesmo, porque se não tiver na Bíblia eu não vou dizimar não, né? Então ofertar, não, tem que ser bíblico, senão aí nós queremos ir para a Bíblia para achar todos esses pontos para a gente ter a nossa prática cristã, mas na hora de se relacionar, daí nós não queremos ir para a Bíblia com força, aí nós queremos fazer como o mundo faz, sendo que a Bíblia nos ensina, né? Histórias diferentes, épocas diferentes, mas Deus trabalha com princípios, e princípios ele ultrapassa a barreira do tempo, o princípio ele é infinito. Deus estabelece um princípio antes, que é o mesmo princípio hoje para tempos diferentes. Então a gente pode ver em Gênesis, por exemplo, 24, quando fala de Isaac e Rebeca. Isaac, a cultura da época era o pai escolher a filha pro jovem, né? Mas o pai era muito velho, porque ele teve já Isaac muito tarde, então selecionou um servo. Então olha só, o servo tinha a missão de escolher uma esposa para o Isaac. O servo ouviu de Deus, o servo buscou ao Senhor um direcionamento de Deus para ele saber quem é a mulher do meu Senhor. Então ele teve, e aí então eles se conheceram, e ali eles realmente, quando a palavra diz, eles se conheceram, né, um ao outro e estiveram. Então eles esperaram quando a Rebeca veio encontrar Isaac. Isaac estava orando, buscando a Deus, talvez lançando suas ansiedades para Deus. Senhor, quem será ela? Né, a gente brinca que a Rebeca, quando ouviu falar do Isaac, ela não tinha nem o perfil do Facebook do Isaac, né, para saber como é que era, se era gatinho, se ia rolar aquela química.
Então, a grande questão são os princípios. Eles esperaram para viver um relacionamento sexual no casamento. Né? Depois, o que mais não é como casamento? Depois do compromisso firmado com os pais diante das autoridades, né? Que era o casamento da época. Então, eles tiveram a bênção dos pais, a família. Hoje em dia, jovens iniciam um relacionamento sem a bênção dos pais. Eles tiveram a bênção de Deus, o compromisso com Deus. Desculpa te interromper, não só iniciam um relacionamento sem a bênção dos pais, muitas vezes, como muitas vezes dizem, eu é que vou casar, não é você? Então, não tem nada que se meter. Exatamente. Entendeu? Você não gosta, mas e daí? Eu gosto, eu quero, então vai achando em frente, que o casamento você vai tirar ela da família dela. Você não tem ideia, você vai entrar para a família dela. Então, você pega esses princípios estabelecidos na mesma história, uma geração depois, Jacó, uma vida toda errada, de enganador, mas vai lá na hora de se relacionar. Então, ele trabalha 7 anos, ele conhece a Raquel, ele trabalha, ele espera, depois ele tem, o Labão fala, você tem que trabalhar mais 7, porque deu a filha mais velha para ele trabalha mais 7, ou seja, ele esperou, ele também teve a bênção de Deus, a bênção dos pais, ele também teve a aprovação de Deus, e aí o reflexo disso vem na outra geração. Diná e Siquém, filha de Jacó. Quando Siquém, ele vê Diná, ele se deita com ela e ele humilha Diná, para depois ir falar com os pais. Princípios totalmente deturpados. Ele não esperou, ele não foi atrás da bênção dos pais. Ou seja, como se relacionar na igreja hoje? Olha só princípios importantes que tem na palavra. A bênção dos pais, a bênção dos líderes, o tempo de espera, né? A honra aos pais. Né? Se nós queremos viver bastante, né? Êxodo 20:12 diz que nós devemos honrar os nossos pais, para que a gente tenha dias longos na terra. Porque quando a gente honra, a gente vai ser honrado também, né? Esse princípio bíblico, ele é absolutamente verdadeiro. Luciano, essa questão da virgindade é uma das questões, assim, talvez mais polêmicas, né? Nessa questão do namoro, etc. E é uma questão séria, porque aqui, inclusive, existem conceitos absolutamente tortos sobre a questão da virgindade, porque a gente já ouviu questões do tipo, não, eu não posso ter uma relação sexual, vamos colocar assim, de penetração, isso, né? Porque o resto pode. O resto pode, porque aí eu não tive uma relação sexual, o que não é verdade, né? A pureza, ela vem, não é só da questão da finalização do relacionamento, é uma questão de preservação de santidade do corpo. Mas estou falando com você porque você tem 40 razões para que se case virgem. Diz algumas aqui pra gente. Vamos lá, né? A gente aprendeu aqui, na Boas Novas, com o pastor Felipe, que o órgão sexual masculino e feminino é o cérebro. Foi num dos programas, acho que foi, no Antenados, e eu fiz até alguns estudos sobre isso, pesquisando, e de fato, eu sou virgem. Eu sou virgem, mas eu já fiz outras coisas. Né? Já coloquei a boca em outros lugares. Eu falei assim, virgem? Como assim? Agora pensa numa geração corrupta, rebelde, imediatista e com um grande inimigo que joga por terra todos os nossos conceitos e valores aqui, que se chama coração. Você pode apresentar todos os argumentos bíblicos, teológicos, comportamentais, aí o adolescente, o jovem vira para você, mas eu estou apaixonado. Como a igreja, e isso eu passo essa bola também para vocês, que estão mais profundos no assunto, como nós tratamos o coração da nossa juventude, porque é difícil você competir com a paixão. Você tem Jeremias falando de um coração enganoso, você tem Salomão falando de caminhos que o coração escolhe, mas que no fim são caminhos de morte. Como tratar, e pode ser o caso de quem está nos assistindo, sabe que está todo errado. A pessoa não trabalha, não estuda, bate, agride, xinga, mas eu estou apaixonado. Eu acho que assim, né, se a gente até terminasse o programa agora, né, nem tivesse que discutir mais nada, eu acho que teríamos cumprido aqui 2 grandes objetivos. Um é a gente poder dizer essa questão de onde é que está a diferença do namoro do jovem cristão? Está no propósito que ele coloca para a sua vida, né? O propósito de santidade, o propósito de retidão diante de Deus.
né, o compromisso com os princípios bíblicos, né? E isso fortalecido por uma dica absolutamente concreta, que ela está respaldada lá em Coríntios 12, né? Não vos conformeis... Romanos, desculpa, perdão. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso mostra que o que nos dirige é a nossa mente e não o nosso coração. Exato, eu trabalho com esse processo. Né? Romanos 12 de entendimento, para depois a gente trabalhar o coração, onde? Daniel capítulo 1, versículo 8 diz, e Daniel decidiu em seu coração não se contaminar. Porque ele estava em jejum, ele estava preso, ele não estava comendo. E os manjares do rei eram muito atrativos. A grande questão é que junto com os manjares do rei existia a prostituição, a promiscuidade. E ele falou, eu não posso fazer conta disso. Então, Daniel não jejuou comida. Daniel jejuou pecado, porque ele comeu legume. Mas ele falou, não, isso não é para mim. E a decisão foi no coração. Então, quando a gente fala de coração, quando a gente fala eu estou apaixonado, a grande questão é aqui, eu falo, olha, você precisa entregar o seu coração para o Senhor. Né? 15, 14, 15, 16 anos, falou assim, olha só, ouça Jesus falando para você, cuida da minha noiva, que eu estou cuidando da sua. Fica tranquilo, se envolve com a minha igreja, tenha o seu coração na obra, tenha o seu coração no reino de Deus, tenha o seu coração apaixonado, busca primeiramente o reino, Mateus 6,33, investe toda a sua vida, que depois fica tranquilo, na hora certa vai. Mas eu estou gostando, então sabe o que você faz? Então ora. Então bota seu joelho no chão toda noite e ora por ela. E ora para Deus abrir o caminho na hora certa. E você vai fazer um propósito de 2 anos de oração fiel. E se guarda nesse tempo. Porque nós conhecemos muita gente. Eu tenho mesmo o Felipe que está aqui comigo. Ele passou 2 anos orando pela hoje noiva dele. Né? E nesse tempo se guardando o seu coração, não se envolvendo com outras pessoas. Então, quando o nosso coração está voltado para o reino... Né? Isso nós olhamos para Jesus. Acontece, o Senhor cuida, Ele guarda. E se nós buscarmos estar no centro da vontade dEle, a gente vai conseguir, né? A nossa dificuldade... E se manter tranquilo. Perdão mesmo, interromper, mas a nossa dificuldade é quando essa oração, a pessoa tem 12, 13 anos de idade. Né? Aí é que a gente fica na parede. Não, pastor, eu tenho 12 anos e ele é o homem da minha vida. Ela é a mulher, Deus confirmou. Essa questão, na verdade, né, como os jovens, os adolescentes estão começando a namorar cada vez mais cedo essa questão vai surgir. Mas se a gente conseguir entender que o amor não é um sentimento, é uma coisa racional, paixão é sentimento. E paixão é descontrole, paixão ela não enxerga nada, ela pode machucar demais, né? Mas o amor é nobre, ele é racional, ele é consciente e ele nos conduz para uma vida santa com Deus. Gente, eu preciso ir para o intervalo, a gente já estourou absurdamente. Eu vou para o intervalo e a gente volta já. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero